Olá, boa tarde. O preço da energia elétrica derrubou a inflação e o índice oficial de outubro foi o menor para o mês desde 1998. Em São Paulo, policiais civis foram presos por escoltar um caminhão com mais de 1 tonelada de maconha. Em Brasília, centenas de pessoas passaram dias numa fila para deixar currículo num supermercado. O Supremo Tribunal Federal recomeça hoje o julgamento da prisão após condenação em segunda instância. E ainda, um temporal provocou estragos no Distrito Federal. Estados Unidos e China chegaram a um acordo para acabar com a guerra comercial entre as duas potências. A fronteira do Brasil com a Bolívia completou 16 dias fechada por causa de um protesto contra a reeleição de Evo Morales. E um estudo mostrou que a saúde dos moradores atingidos pelo rompimento da barragem em Mariana continua em risco. O Jornal Hoje está começando. Começamos essa edição falando de polícia prendendo polícia. 2 policiais civis de São Paulo foram presos em flagrante, escoltando um caminhão que transportava mais de 1 tonelada de maconha. Detalhe, a escolta era feita num veículo da Polícia Civil. Outros 2 homens foram presos. A droga estava escondida num fundo falso nesse caminhão. 1.255 tijolos de maconha que pesaram mais de 1 tonelada. Para despistar a fiscalização, o caminhão estava sendo escoltado por um carro da Polícia Civil, com placa da capital. No carro estavam os investigadores, Aluane Elísio Petinelli, de 54 anos, e Ivan Lima Caetano, de 37. Quem dirigia o veículo da polícia era um outro motorista. Hoje de madrugada, na rodovia Marechal Rondon, em Mirandópolis, interior de São Paulo, eles foram abordados por policiais militares que desconfiaram da atitude dos policiais civis. É que antes dessa abordagem, os PMs encontraram os investigadores em um posto de combustíveis aqui em Andradina. Perguntaram se precisavam de ajuda, eles negaram, mas o nervosismo chamou a atenção da Polícia Militar, que ligou para a Polícia Civil. Para a surpresa dos PMs, a chefia dos investigadores não sabia nem que os investigadores e nem que a viatura estavam fora da capital. Segundo o delegado que investiga o caso, os 2 policiais civis presos negaram a escolta do caminhão com droga e disseram que estavam acompanhando o veículo para uma abordagem. O motorista do caminhão também foi preso. Os 4 foram levados para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, onde estão sendo ouvidos. Também encontraram uma arma de fogo no caminhão que levava a maconha. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que os 4 presos, incluindo os 2 policiais civis, vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico e que a corregedoria foi acionada. Minas Gerais, gente. Minas Gerais, lá na cidade de Formiga, uma pessoa morreu na explosão de uma padaria. Olha só a situação aqui no nosso painel. A explosão aconteceu por volta das 3 da manhã. A pessoa que morreu era um funcionário que tinha acabado de abrir a padaria. Os bombeiros acreditam que a explosão foi provocada por vazamento de gás. A Defesa Civil está no local avaliando a situação de casas e prédios que foram danificados. Agora a gente vai falar de uma situação que, infelizmente, se repete, a clássica cena da fila de pessoas em busca de emprego. Dessa vez foi lá no Distrito Federal, teve gente que chegou terça-feira à noite para garantir, sabe o quê? A entrega do currículo. Para ser a primeira da fila, a Lucineide dormiu por 2 dias na porta do supermercado. Ela está desempregada há 3 anos e meio. Eu sou cozinheira, né? E domino bem a área de rotisserie. Então, um dos 2 para mim seria ideal. É porque tem muita gente que também está na mesma situação que a mim, né? E aí fica mais difícil, a concorrência aumenta bastante. Barracas, cadeiras. Quem tentava uma oportunidade se ajeitava como podia. O supermercado fica no Recanto das Emas, cidade a 33 quilômetros do centro de Brasília. São 150 vagas, a gente está oferecendo todas as funções do supermercado. Os salários vão de R$ 1.100 a R$ 3.000. A Rariane é formada em Recursos Humanos e cursa Direito. Está tentando vaga de operadora de caixa. Quem precisa tem que ir atrás. A fila de manhã parecia não ter fim. Para evitar confusão, os próprios candidatos organizaram uma lista pela ordem de chegada. Francisca das Chagas, Vera Lúcia Rodrigues. Mais de 1.200 candidatos esperavam para entregar o currículo. E aí apareceu mais um obstáculo, a chuva forte. Mesmo assim, ninguém saiu do lugar. A equipe do RH está separando os currículos de acordo com os cargos que as pessoas buscam. A previsão é que as entrevistas comecem na semana que vem. E o supermercado, que ainda está em obras, abre as portas em dezembro.
O DF tinha em 2018, segundo o IBGE, 200 mil desempregados, 12,2% da população em condições de trabalhar. Além da torcida, alguns candidatos têm o apoio da família. Maria da Guia mora perto da fila e paparica o sobrinho o tempo todo. Estou torcendo para todos arrumar emprego. Se não conseguir aí, consiga em outro lugar, né? A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a medida provisória que libera saques do FGTS. A principal mudança é essa. Aumentou de R$ 500 para R$ 998 o limite para o saque imediato do Fundo de Garantia. Mas isso só vale para o trabalhador que tinha saldo de até um salário mínimo na conta, quando a medida entrou em vigor, que foi em 24 de julho. Para quem já retirou os R$ 500, a medida provisória prevê a possibilidade de uma nova convocação para sacar o valor restante. Se for aprovada pelo Senado, essa medida provisória vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E esse dinheiro sacado aí do FGTS, que já começou a entrar na economia, foi citado pelo governo como uma das razões para a elevação na previsão do Produto Interno Bruto deste ano. A projeção do PIB passou de 0,85% para 0,9%. Além do dinheiro do FGTS, o relatório do Ministério da Economia, divulgado hoje, cita também os resultados da atividade econômica em julho e em agosto como motivo para a revisão para cima do PIB. Essa é a segunda vez seguida que o governo aumenta a previsão depois de 4 cortes. A inflação do mês passado, divulgada hoje pelo IBGE, ficou no patamar mais baixo para outubro em 21 anos, viu? 0,10%. As quedas no preço de alguns alimentos, como a batata e no da energia elétrica, colaboraram para o resultado. Foi fácil para o consumidor perceber. A conta de luz veio mais barata em outubro, menos 3,22%. Caiu bastante, uns R$10 já deu diferença na minha conta de luz da minha casa. Meu apartamento é grande e deu para sentir a diferença total. Essa queda tem explicação. Segundo o IBGE, no mês passado estava em vigor a bandeira tarifária amarela. Um mês antes, a bandeira era vermelha, que é quase 3 vezes mais cara. Além disso, concessionárias reduziram as tarifas em outubro em 3 capitais. O valor da energia elétrica mais baixo contribuiu para que o IPCA também ficasse baixo, 0,10%. É a menor inflação em um mês de outubro nos últimos 21 anos. E o IPCA agora em 12 meses chegou a 2,54. Então é uma inflação que está um pouco longe da nossa meta, que é 4,25. E o desejável é que a gente tivesse uma inflação mais em torno da meta, que seria reflexo também de uma economia um pouco mais aquecida e de um nível de desemprego mais baixo. Os gastos com habitação também tiveram queda. Houve alta em setores como vestuário e de transportes. Esse foi impactado pela alta da gasolina. As passagens aéreas ficaram quase 2% mais caras. Nessa balança do IPCA, a refeição fora de casa teve um peso grande porque teve a 6ª queda seguida. Isso muito por conta da redução dos preços de alguns produtos de feira, como a cebola e também a batata. A explicação é a sazonalidade que as donas de casa conhecem bem. É tempo desses produtos e a safra foi boa. Cheguei a vender batata esse ano a R$6 o quilo. E agora é R$3, 2 quilos por 5. Ainda tem promoção, levando 2 quilos. E a cebola também baixou bem. Está melhorando sim, mas devagar. Mas vai melhorar, temos esperança. Hora de falar do óleo que atinge o litoral do Nordeste, né? O medo agora é que ele chegue ao litoral do Espírito Santo, já na região sudeste. Por isso, a Marinha montou uma base no estado, perto da divisa com a Bahia. O norte do Espírito Santo já está com equipes treinadas para agirem caso o óleo chegue à região. Aqui ainda não há nenhum vestígio do óleo. Voluntários foram cadastrados e as secretarias municipais de meio ambiente estão em constante comunicação. Nós já startamos um protocolo, uma estrutura do Gabinete de Gestão de Crise há 2 semanas. Isso nós vimos já organizando equipamento adequado, estrutura, formação de pessoas, de mão de obra, seja própria ou voluntariada. A foz do Riacho Doce, que faz divisa com a Bahia, foi fechada na manhã de ontem. O trabalho é uma ação preventiva do Gabinete de Gestão de Crise de Conceição da Barra, com a supervisão da Marinha.
Isso é um trabalho preventivo de proteção dos estuários que a gente está iniciando. São barreiras de contenção e intervenções como essa daqui do Riacho Doce, fechando a foz. Aqui tem essa possibilidade, porque está com a quantidade pequena de água, de fazer esse tipo de intervenção para evitar que o óleo chegue ao estuário. Aqui em São Mateus, as pessoas já estão preocupadas com a chegada do óleo. Nosso lazer é a praia. E muitas autoridades não estão preocupadas com isso. Vai tirar a tranquilidade de todo mundo, inclusive a renda do balneário, né? Uma base da Marinha do Brasil foi montada em Guriri, praia vizinha à Conceição da Barra. Aqui ficarão 75 homens do grupamento de fuzileiros navais do Rio de Janeiro. O trabalho será de monitoramento, reconhecimento das praias e intervenção se o óleo chegar ao litoral norte do Espírito Santo. Em mais de 2 meses, o óleo já atingiu 354 pontos do litoral dos 9 estados do Nordeste. E olha só, a Itália quer estar na vanguarda da educação ambiental. É isso mesmo. O ministro da Educação anunciou essa semana que o país vai ser o primeiro do mundo a introduzir matérias obrigatórias sobre aquecimento global e sustentabilidade no currículo escolar. Quando começar aqui o próximo ano letivo, em setembro do ano que vem, a Itália vai mudar o seu programa de educação para tornar obrigatórias em todas as escolas públicas as aulas sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Os alunos terão 1 hora de aula por semana sobre mudanças climáticas, 33 horas por ano. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Lorenzo Fioramonte, que esclareceu também que muitas disciplinas tradicionais, como geografia, matemática e física, serão estudadas em uma nova perspectiva ligada ao desenvolvimento sustentável. Todo o Ministério está mudando para tornar a sustentabilidade e o clima o centro do modelo educacional, disse Fioramonte à agência Reuters. Entusiasta das reações às mudanças climáticas, o ministro Fioramonte defendeu que as crianças participassem nas greves em defesa do clima, pedindo para que os professores justificassem a ausência delas, e foi criticado pela oposição. A Itália quer se tornar o primeiro país a ensinar mudanças climáticas nas escolas, mas também pretende encontrar soluções. O governo italiano criou um projeto para receber propostas sobre a preservação do meio ambiente. E a China e os Estados Unidos concordaram em acabar com algumas tarifas que tinham sido impostas na guerra comercial entre os dois países, que são as 2 maiores economias, do mundo. A gente vai para Nova York falar sobre isso com a Sandra Coutinho, porque é o seguinte, o Fundo Monetário Internacional, Sandra, já tinha alertado aí que essa guerra comercial tem efeitos negativos sobre a economia do planeta. Agora, será que agora é bandeira branca de verdade? Vai rolar uma trégua? Boa tarde. Boa tarde para você também, Maju. Tomara, né? Estamos na torcida, porque essa guerra comercial realmente está prejudicando a economia do mundo inteiro. O FMI reduziu essa semana a previsão de crescimento da economia para 3%, que é a menor desde a crise de 2008, justamente por causa dessa guerra comercial. Hoje, o Ministério do Comércio da China anunciou que americanos e chineses tinham chegado finalmente a um acordo e só falta mesmo assinar um papel. Na primeira fase, os 2 países vão reduzir tarifas gradualmente e ao mesmo tempo, Maju. Agora, Sandra, por que eles retomaram esse diálogo agora? Pois é, nada acontece por acaso, né? É que tem um lote de novas tarifas sobre produtos chineses no valor de 156 bilhões de dólares que estava para entrar em vigor agora, no dia 15 de dezembro, bem pertinho do Natal. E esse lote ia pesar justamente no bolso do Papai Noel, porque ia incidir sobre produtos como computadores, brinquedos, celulares. Aí, o governo americano ainda não confirmou, mas, em princípio, essas tarifas não vão nem entrar em vigor. E cá entre
nós, né, Maju? O presidente Donald Trump não quer estragar o Natal dos americanos bem às vésperas de um ano eleitoral, no ano que ele concorre à reeleição. O Trump também quer agradar aos agricultores aqui, americanos, porque essa guerra comercial atrapalhou as exportações para a China. E os chineses são bons clientes, costumam importar 25 bilhões de dólares em produtos agrícolas aqui dos Estados Unidos. Maju. O cliente em primeiro lugar, Sandra, obrigada. Olha, um consórcio formado pela Petrobras e por uma empresa chinesa arrematou o bloco de Aran, a maior área de pré-sal oferecida em um leilão realizado hoje. Esse consórcio vai pagar pouco mais de 5 bilhões de reais ao governo. E ao longo da produção, o consórcio vai pagar ainda o equivalente a cerca de 30% do petróleo que for extraído, né, depois de ter descontados aí os custos da produção. Os outros 4 blocos ofertados hoje não receberam oferta. O texto principal da chamada PEC paralela, aquela proposta de emenda à Constituição que inclui estados e municípios na reforma da Previdência, foi aprovado por 56 votos a 11 em primeiro turno no plenário do Senado. A chamada PEC paralela é uma proposta que muda a Constituição para incluir estados e municípios na reforma da Previdência. Governadores ou prefeitos terão de enviar um projeto de lei às assembleias legislativas ou câmaras municipais para oficializar a inclusão no regime. Se um estado aderir às regras da reforma da Previdência, os municípios serão incluídos automaticamente. A saída do regime também pode ser feita por meio de lei. Estados e municípios podem sair do regime. A União não pode obrigá-los a aderir. Mas há regras. Se um estado sair, isso não levará à saída automática dos municípios. O município que quiser sair tem que aprovar uma lei. A economia prevista nos próximos 10 anos é de 350 bilhões de reais. A proposta também prevê novas fontes de receita, com a cobrança de contribuições previdenciárias de empresas do Simples Nacional e ligadas ao agronegócio. A previsão é arrecadar quase 100 bilhões de reais, fazendo com que a economia total com a Previdência, incluindo a reforma já aprovada, possa superar 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Ainda falta analisar destaques, ou seja, sugestões de mudança no texto. Só depois dessa etapa é que a votação em primeiro turno será concluída. Como se trata de uma PEC, uma proposta que altera a Constituição, ela tem que ser votada em 2 turnos no Senado e em 2 turnos na Câmara. A previsão é que os senadores continuem a votação do primeiro turno na semana que vem. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB, disse que sem a PEC paralela, os efeitos da reforma da Previdência ficam restritos. A própria reforma fica incompleta sem incluir estados e municípios. Você inclui o déficit da União, mas não dos estados e municípios, ainda não foi feita uma reforma plena. E na terça, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou a promulgação da reforma da Previdência, a proposta geral, já aprovada pelo Congresso. A reforma precisa ser promulgada para entrar em vigor. As alíquotas de contribuição só valem a partir de 90 dias. O Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouco o julgamento que deve decidir se réus condenados à prisão em segunda instância devem ou não começar a cumprir pena. A gente vai até Brasília falar ao vivo com o repórter Fabiano Andrade. Fabiano, boa tarde. Qual é a expectativa por aí? O julgamento deve começar às 2h em ponto? Exatamente, Maju. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Jornal Hoje. A expectativa é grande, esse é o assunto do dia mesmo, aqui em Brasília. A sessão começa logo mais às 2h da tarde e o último julgamento sobre o assunto foi interrompido no dia 24 de outubro. O STF já tinha um entendimento favorável à prisão a partir da segunda instância desde 2016. Agora, os ministros estão julgando 3 ações que pedem a prisão somente depois do trânsito em julgado. Nesse processo de agora, 7 ministros já votaram. Votaram pela manutenção da prisão após a condenação em segunda instância os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. A favor da prisão só após o trânsito em julgado, os ministros Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. O placar está em 4-3 pela prisão em segunda instância. Ainda faltam votar os ministros Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli.
Agora, Fabiano, diga pra gente, será que esse julgamento termina hoje? São 4 ministros, como você falou, que faltam para votar. Qual a expectativa? A expectativa, Maju, é que esse julgamento termine hoje, mas isso tudo depende do tamanho dos votos dos ministros. A decisão que sair daqui vai ter um efeito vinculante, ou seja, vai valer para todos os processos que tratam sobre o mesmo tema. Maju. Obrigada, Fabiano. E a prisão após a condenação em segunda instância também é assunto da Andréa Sadi, que já está entrando aqui no estúdio. Andréa, boa tarde. Bom. Vamos lá, conta pra gente. Tem um julgamento no STF, mas tem também uma frente no Congresso. Isso, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu estava ouvindo o Fabiano falar agora há pouco. Pode ser que termine hoje no Supremo, mas a gente vai ter um outro capítulo dessa novela no Congresso. Por quê? Porque você tem uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC, em debate no Senado e também uma proposta nesse sentido na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça. Eu conversei com a presidente da CCJ no Senado, que é a senadora Simone Tebet, e com o presidente da CCJ na Câmara, o deputado Felipe Francischini, e os dois foram na mesma linha, que independentemente do resultado de hoje, no Supremo, essa discussão, na avaliação deles, tem ambiente para ser discutido no Senado e na Câmara ainda até o final do ano, Maju. Tem ambiente para ser discutido, mas tem ambiente para emplacar a PEC? Pois é, Maju, essa é a pergunta que está todo mundo fazendo lá no Congresso. Por quê? Porque os senadores e os deputados, eles buscam uma proposta alternativa a essa da possibilidade de prisão após segunda instância, porque eles acham que a maioria das duas casas, essa maioria não aprova essa proposta nesse sentido. Então, poderia ser, por exemplo, após a prisão em terceira instância, ou seja, Superior Tribunal de Justiça. Porque o que eles dizem, e os senadores, os deputados com quem eu conversei, dizem é que essa proposta pode passar na CCJ, mas tem uma outra etapa, que é o plenário, ou seja, por todos os senadores, por todos os deputados. E sem o apoio de todo mundo, essa proposta não anda. Então, por isso que tem esse debate lá. Essa terceira instância que foi aventada pelo próprio presidente do Supremo, Dias Toffoli. Exatamente, Maju, uma proposta também que circulou no Supremo Tribunal Federal, nos bastidores, ao longo de toda essa discussão. E a gente vai ver ainda isso no Congresso, lembrando que isso também é nosso assunto. O presidente Jair Bolsonaro transferiu a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. O decreto com a mudança foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O nome do novo secretário especial de Cultura ainda não foi divulgado. O último secretário, Ricardo Braga, deixou o posto ontem para assumir um cargo no Ministério da Educação. A Secretaria de Cultura foi criada para substituir o Ministério da Cultura, que foi extinto no início desse governo. Em nota, o Ministério do Turismo justificou a mudança, lembrando que a cultura é um dos principais atrativos turísticos do Brasil. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão realizando hoje uma operação para apurar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os trabalhos de busca e apreensão acontecem em Fortaleza e na cidade de São Paulo. A 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo expediu 4 mandados. Segundo a Polícia Federal, a Operação Ápios foi desencadeada a partir da colaboração premiada do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o inquérito investiga o pagamento de propina por parte de uma empreiteira a agentes públicos com o objetivo de suspender e anular a Operação Castelo de Areia. Essa operação foi deflagrada em 2009 e apurava os crimes de fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros, para a obtenção de contratos públicos pela construtora Camargo Corrêa. As investigações da Castelo de Areia foram suspensas em janeiro de 2010 pelo Superior Tribunal de Justiça e em abril de 2011 acabaram anuladas. Na operação de hoje, um dos alvos das ações de busca e apreensão foi a casa do ex-presidente do STJ, César Asfor Rocha, em Fortaleza. Também houve buscas em endereços ligados a Camargo Corrêa, em São Paulo.
A assessoria de César Asfar Rocha disse que o ex-ministro Antônio Palocci dissemina mentiras com base no que diz ter ouvido falar e que, por falta de consistência e de provas, essa mesma delação foi recusada pelo Ministério Público Federal. A assessoria também disse que, além de ações cíveis por danos causados à sua imagem e à do escritório, o ex-ministro César Asfar Rocha vai registrar notícia-crime na Procuradoria-Geral da República e mover ação penal contra Palocci, a quem se refere como delinquente. A construtora Camargo Correia declarou que não teve acesso às informações que embasaram a operação de hoje da Polícia Federal, mas reiterou que foi a pioneira em seu setor a firmar acordo de leniência e que permanece comprometida a colaborar. A defesa de Antônio Palocci declarou que a operação deflagrada hoje demonstra a efetividade do procedimento de colaboração que o ex-ministro realizou. O Tribunal Penal Internacional condenou um antigo líder militar da República Democrática do Congo a 30 anos de prisão. Vamos ver aqui, essa imagem aqui no nosso painel. São 18 acusações como assassinato, estupro e recrutamento de crianças soldado. Natanga era como chamado, de exterminador e chefiava operações militares lá no leste do país. Ele liderou operações entre 2002 e 2003 para expulsar o povo Lendu de uma região rica em minerais. Centenas de civis foram mortos e Natanga alegou inocência e já entrou com uma apelação da sentença. A polícia francesa começou hoje uma operação para desmontar 2 campos de imigrantes improvisados em Paris e nos arredores da cidade. 1.600 pessoas, vamos ver aqui no nosso telão, 1.600 pessoas vão ser retiradas dos acampamentos. Muitas delas dormiam em tendas e a maioria veio da África e do Oriente Médio. Hoje já partiram 20 ônibus. As pessoas estão sendo levadas para ginásios e abrigos temporários e as autoridades vão verificar o que fazer em cada caso. Ontem, o governo francês anunciou medidas mais duras contra a imigração. As fronteiras do Brasil com a Bolívia e Mato Grosso do Sul estão fechadas há 16 dias. A gente tem acompanhado essa situação aqui no Jornal Hoje. É um protesto contra a reeleição de Evo Morales para o 4º mandato seguido. E com o sumiço dos bolivianos, os comerciantes já não sabem mais o que fazer com tanto prejuízo. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, turistas bolivianos desapareceram das ruas do centro. Nesta loja, os cabides estão lotados de roupas e o caixa vazio. Corumbá, sem o boliviano, fica um pouco complicado. 40% das vendas é um número muito significativo, Para uma loja da nossa proporção aqui, a gente sente bastante. Este empresário tem 4 supermercados na cidade. O movimento nas unidades está bem abaixo do normal. Tudo é realizado em cima do fluxo de venda. Se esse fluxo de venda cai, automaticamente a empresa começa a ter alguma dificuldade para honrar seus compromissos. Com a fronteira fechada há 16 dias, a Associação Comercial e Industrial de Corumbá estima um prejuízo total de quase 5 milhões de reais. O turismo também foi afetado. Alguns bolivianos já cancelaram as viagens para o Pantanal. Foi o segundo grupo nosso que desmarcam, justamente por não conseguir atravessar a fronteira, e ter essa instabilidade de não saber se eles vão poder voltar. Nós tivemos autorização para cruzar a fronteira e seguimos em direção a Roboré, na Bolívia. Em 250 quilômetros de estradas, encontramos 7 bloqueios. Caminhoneiros estão parados aqui há semanas sem ter como sair. Na cidade conhecida pelo turismo, apenas serviços essenciais estão funcionando. Bancos atendem parcialmente, o que tem dificultado o pagamento dos funcionários. O prefeito diz que a economia do município está parada. A economia está praticamente paralisada em meu município. Os protestos na Bolívia começaram depois da eleição presidencial do dia 20 de outubro, que deu a vitória a Evo Morales ainda no primeiro turno. A oposição que mobiliza as manifestações alega fraude. A Organização dos Estados Americanos investiga o processo eleitoral. Enquanto isso, bolivianos e brasileiros esperam pelo fim do impasse. A nossa empresa tem quase 50 funcionários, A minha folha de pagamento é bem alta, então esse mês mesmo não deu, O movimento que deu foi extremamente fraco mesmo, Segurar as pontas. Segurar as pontas, trabalhar no vermelho, que depois vem a bonança aí,
A Justiça Federal mandou liberar a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. Mesmo assim, a estrada continua fechada por causa de um protesto de garimpeiros. A ordem da Justiça diz que é preciso manter a integridade dos manifestantes. Mas a PM e a Polícia Federal ainda não conseguiram negociar uma retirada pacífica. A manifestação dura 4 dias. Os manifestantes querem a liberação do garimpo em áreas indígenas, o que é proibido por lei. Os garimpeiros não permitem a passagem de caminhões e de carretas, só de carros de passeio, ambulâncias e ônibus. Alguns supermercados já relatam que o estoque de verduras e legumes está acabando. A seguir, o temporal que deixou parte de Brasília debaixo d'água e a previsão do tempo para todo o Brasil com Eliana Marques. Já. Mercosul vão poder atravessar a fronteira de um país vizinho durante uma perseguição policial. Esse acordo foi oficializado agora há pouco durante uma reunião entre os ministros da Justiça do Mercosul em Foz do Iguaçu, no Paraná. O repórter Cassiano Rolim tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo. O anúncio foi feito pelo ministro Sérgio Moro, junto com os outros ministros da Justiça e Segurança do Mercosul. O acordo de cooperação mútua prevê que os policiais vão poder entrar até 1 quilômetro no país vizinho para deter os suspeitos que estiverem perseguindo. E deverão imediatamente entregar os suspeitos e as provas de crimes para as autoridades do país em que estiverem. A polícia estrangeira vai ter que estar uniformizada e identificada. A proposta foi estudada e o resultado foi aceito pelos 4 países do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O ministro Sérgio Moro comentou esse trabalho de cooperação. É um acordo que permite que os países membros desse acordo possam fazer uma perseguição além da fronteira em determinadas circunstâncias e com certas condições. Isso para quem trabalha na fronteira, o policial que trabalha na fronteira, é algo extremamente relevante. Então, um avanço e que mostra, acima de tudo, o nível de confiança que existe entre os países membros e associados do Mercosul. E, Cassiano, o que falta para esse acordo começar a valer? Maju, o acordo entra em vigor depois que for confirmado pelo governo de 2 dos 4 países do bloco. Aí passa a valer para todos eles. No caso do Brasil, precisa ser analisado pelo Congresso Nacional. Bolívia e Chile participaram da reunião como países associados, mas não aprovaram esse trabalho de cooperação. Maju? Obrigada, Cassiano. E sabe o pedágio da linha amarela lá no Rio, né? A suspensão da cobrança não durou nem 24 horas. É o seguinte, ó, é que... Deixa eu abrir aqui meu telão. Não está abrindo, mas eu vou falando para vocês. É que a Justiça proibiu de novo o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, de assumir o controle da linha amarela. Por volta de 9h30 da noite, os funcionários da concessionária Lanza voltaram a cobrar o pedágio. Em caso de descumprimento da nova decisão, o prefeito vai ter que pagar R$100 mil por dia. A Justiça considerou que o processo de retomada da linha amarela pela Prefeitura e o projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores são inconstitucionais. A Prefeitura informou que vai recorrer. Na BR-040, a principal ligação entre BH e o Rio, um micro-ônibus capotou, deixando 16 pessoas feridas perto de Itabirito, em Minas Gerais. Na hora do acidente, chovia, tinha neblina. Depois de perder a direção, o motorista atravessou a pista, capotou, desceu uma ribanceira e só foi parar numa estrada de terra. Uma carreta que vinha atrás freou e virou. Segundo a Prefeitura de Carandaí, o micro-ônibus levava pacientes para atendimento médico em BH. Os feridos foram levados para hospitais em Congonhas e Belo Horizonte. Teve temporal hoje de manhã lá em Brasília. A chuva chegou acompanhada de ventos fortes, raios e assustou muita gente. O céu escureceu no início da manhã e logo veio a chuva. Ruas e avenidas ficaram alagadas na região central de Brasília. A água chegou até a altura dos vidros dos carros.
Motoristas tiveram que abandonar os veículos às pressas. O carro do Valdir ficou inundado. A água chegou até no meio da porta e encheu o carro d'água. A chuva invadiu a sede da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Os funcionários tiveram trabalho na limpeza. Na Universidade de Brasília, a enxurrada alagou salas do subsolo. Caindo água aqui no subsolo, em breu. Várias árvores caíram em diferentes regiões do Distrito Federal. Esta placa de publicidade também veio abaixo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu forte em todas as regiões do DF. O temporal veio acompanhado de raios e ventos fortes. As rajadas, segundo o IMET, chegaram a 68 km por hora. A ventania quase levou o toldo deste restaurante. O mau tempo também provocou pane no metrô. 1h30, difícil. Mas cheguei. Que dilúvio, Eliana Marques, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. E aí, pode chover mais e forte lá em Brasília? Pode sim. Brasília está na área de pancadas de chuva hoje e é o dia todo, Maju. Agora, Porto Alegre, também choveu forte por lá? Também choveu forte por lá. O nível do Guaíba subiu, está em alerta. Várias ruas estão alagadas. Por enquanto, não há desabrigados, mas essa aqui é uma região que normalmente sofre com as chuvas. Em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, o Rio dos Sinos está cerca de 2 metros acima do normal. E em São Jerônimo, o rio Jacuí tirou mais de 400 pessoas de casa, segundo a Defesa Civil. Maju. 400 pessoas, Eliana, fora de casa. Agora, alguma outra área com risco de temporal hoje? Tem sim, olha, tem a região que fica ali entre a divisa de Minas Gerais com São Paulo e o Rio de Janeiro e que passa por Poços de Caldas, Juiz de Fora, Bragança Paulista, Petrópolis e também Angra dos Reis. Nas capitais desses estados também tem previsão de chuva. Em São Paulo não se descarta temporal, a temperatura pode chegar aos 27 graus, tá aí imagens ao vivo. Em Belo Horizonte tem bons volumes de chuva esperados também, máxima de 31 graus, Praça da Liberdade. No Rio de Janeiro, menos chuva, mas pode ser forte também, imagens da Barra, máxima de 30 graus lá no Rio. E o que a gente pode esperar para outras regiões do país? Bom, vamos falar então da maior parte da região sul, que tem previsão de sol e de chuva também. Entre as capitais, a temperatura mais baixa é lá em Curitiba, máxima de 22 graus. No centro-oeste, pancadas de chuva com 30 milímetros em Campo Grande, 20 milímetros em Cuiabá, é bastante chuva para um dia só. Em Goiânia, menos 10 milímetros, mas não se descarta uma pancada forte também na região de Goiânia. No norte do Brasil, possibilidade de chuva, olha, em toda a região, com máximas acima dos 30 graus. E as pancadas de chuva podem chegar ao interior do Maranhão e também do Piauí. Nessa faixa em verde, do litoral do Ceará até o litoral de Pernambuco, é uma chuva passageira. E nas áreas em amarelo, aí sim, previsão de tempo firme o dia todo. Únicas capitais sem previsão de chuva. Olha, Teresina, também Maceió, Aracaju e Salvador. E a gente vai pôr a capital baiana aqui na nossa tela, imagens aí de Salvador para todo mundo, com máxima de 31 graus em região do Rio Vermelho. Maju. Ele adianta alguma coisa para amanhã? Sim, a gente tem que avisar ainda para o risco de temporal amanhã, que vale para todas essas áreas aqui, olha. E está passando amanhã pelas regiões de Manaus, de Porto Velho, de Cuiabá, de Campo Grande e pegando também de novo as regiões de Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Inclusive, amanhã aqui em São Paulo, temperatura um pouquinho mais amena, máxima de 25 graus. A gente confirma tudo amanhã. Obrigada, Eliana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Olha, para encerrar o jornal hoje, uma imagem inusitada. Veja só o que aconteceu numa farmácia numa cidade do Rio de Janeiro. Nosso painel está aqui, ó. Uma égua invadiu a farmácia. A visita foi no domingo, mas só hoje viralizou nas redes sociais essa imagem aí. A farmácia fica em São Francisco do Itapoana, no norte do estado do Rio. O funcionário saiu correndo, assustado. A égua, que se chama Maria, ficou circulando nos corredores e não esbarrou em nada, felizmente. O dono apareceu depois e levou a fujona da Maria para casa, é isso. O Jornal Hoje termina por aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde, até amanhã. Fique agora com o Se Joga.